Na complexa situação internacional atual, as relações entre os Estados Unidos e a China, as duas grandes potências, são muito observadas. Muitas pessoas se perguntam por que os Estados Unidos, com sua poderosa força militar, hesitam em confrontar diretamente a China. Um especialista britânico revelou a verdade. Além das armas nucleares, a China possui uma carta na manga que pode mudar o curso da guerra. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm intensificado suas provocações contra a China no cenário internacional, com o objetivo claro de conter a ascensão da China e manter sua posição dominante global. Em 2018, os Estados Unidos iniciaram unilateralmente uma guerra comercial contra a China, uma guerra sem fumaça. O governo americano aumentou continuamente as tarifas sobre produtos chineses, tentando forçar a China a ceder nas negociações. No entanto, essas ações não apenas prejudicaram as economias dos dois países, mas também abalaram o mercado global. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos impuseram um bloqueio sem precedentes às empresas de alta tecnologia da China, como Huawei e ZTE, cortando o acesso a componentes essenciais e tentando excluir a China da competição tecnológica global. Essas ações mostram o profundo medo dos Estados Unidos em relação à ascensão tecnológica da China. No campo militar, os Estados Unidos têm sido ainda mais diretos e duros, fortalecendo a cooperação militar com países vizinhos da China e realizando exercícios militares frequentes no Mar do Sul da China e outras áreas sensíveis. Os Estados Unidos aumentaram a confrontação entre os dois países, enviando frequentemente navios de guerra e aviões para as águas disputadas do Mar do Sul da China. Os Estados Unidos desafiam abertamente a soberania e os interesses de segurança da China, exibindo sua ambição de equilibrar a China com força militar. Além disso, os Estados Unidos aumentaram as vendas de armas para Taiwan, fornecendo equipamentos avançados, como caças e mísseis, e apoiando abertamente as forças pró-independência de Taiwan, exacerbando as tensões entre os dois lados do estreito. Por meio de meios militares, os Estados Unidos tentam formar um cerco à China na região Ásia-Pacífico, restringindo a influência militar e política da China na área. Na diplomacia, os Estados Unidos agem como um jogador de xadrez experiente, tentando isolar a China ao fortalecer relações com aliados como Japão, Coreia do Sul e Austrália, e promovendo a chamada Estratégia Indo-Pacífico. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos usam sua influência em organizações internacionais para atacar a China, tentando manchar a imagem da China e enfraquecer sua influência global. As provocações e ações de contenção dos Estados Unidos revelam sua profunda preocupação com a ascensão da China, temendo que isso abale sua posição dominante global. Apesar das provocações contínuas, é evidente que os Estados Unidos não ousam entrar em um conflito militar direto com a China. Alguns acreditam que isso se deve ao fato de que a China, assim como os Estados Unidos, também é uma potência nuclear, e as consequências de uma guerra seriam insuportáveis para ambos os lados. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a proliferação de armas nucleares mudou as regras do jogo da guerra, especialmente entre as potências nucleares. A existência de armas nucleares torna o risco de confronto militar direto entre grandes potências extremamente alto, pois qualquer conflito pode rapidamente escalar para uma guerra nuclear, com consequências devastadoras para ambos os lados e potencialmente para todo o planeta. Por isso, as armas nucleares se tornaram um fator de equilíbrio nas relações internacionais modernas. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética travaram guerras por procuração em várias regiões, mas nunca se enfrentaram diretamente, pois ambos sabiam que o uso de armas nucleares resultaria em destruição mútua. Essa lógica de destruição mútua assegurada ainda é válida hoje, forçando as potências nucleares a manterem a contenção em face de conflitos. Para a China, as armas nucleares também funcionam como uma rede de proteção invisível. Apesar das provocações dos Estados Unidos, a China consegue manter a calma e a compostura no cenário internacional, graças à sua capacidade de dissuasão nuclear, que lhe dá maior margem de manobra estratégica.
Embora as armas nucleares pareçam assustadoras, sua existência reduz a probabilidade de uma guerra total entre as potências nucleares. No entanto, a China possui outras cartas na manga além das armas nucleares. Um especialista britânico destacou que a China desenvolveu um sistema de negação de acesso e área de negação, A2 por AD, que representa um grande desafio para os Estados Unidos. Nos últimos anos, a China tem estabelecido um sistema de defesa abrangente que abrange desde o mar até o espaço, incluindo capacidades de mísseis, submarinos e guerra eletrônica. O míssil balístico antinávio Dongfeng 21D, conhecido como assassino de porta-aviões, é uma peça central desse sistema, ameaçando a superioridade dos grupos de batalha de porta-aviões dos Estados Unidos no Pacífico Ocidental. Além disso, a China desenvolveu uma moderna força de submarinos e capacidades de guerra de minas, representando uma grande ameaça às operações navais dos Estados Unidos e seus aliados nas águas próximas à China. No espaço aéreo e no ciberespaço, a China também mostra forte capacidade de dissuasão, limitando as operações de aeronaves e drones dos Estados Unidos e melhorando suas capacidades de defesa e contra-ataque cibernético. Esse sistema de negação de acesso e área de negação força os Estados Unidos a reconsiderarem suas estratégias militares na região Ásia-Pacífico, sabendo que qualquer aventura militar contra a China enfrentará grandes custos e riscos. Por isso, a China pode defender seus interesses centrais com mais confiança, usando sua capacidade de dissuasão estratégica para manter os Estados Unidos em xeque.